Somos todos vulneráveis, fruto de uma sociedade que nos cobra beleza, riqueza, felicidade. Mas o que realmente nos deixa feliz? O quanto isso realmente mexe com a nossa autoestima? O quanto isso nos afeta? Será que isso pode variar, como o nosso humor? O quanto os estímulos recebidos ao longo da vida, desde que nascemos, influenciam o que seremos? Eu tenho alguns flashes de memória onde eu era chamada de incapaz e muitas vezes de gorda ao longo de toda a minha trajetória. Isso fez de mim uma pessoa insegura e infeliz, sempre achando que todos eram melhores, mais bonitos, mais magros, mais capazes do que eu. Eu demorei a me render às redes sociais e quando eu fiz isso, eu mergulhei num mundo assustador, afinal, todos ali pareciam tão felizes, tão bem-sucedidos, todos mostravam relacionamentos tão encantadores. A minha percepção de mim mesma foi ainda mais abalada. As pessoas pareciam ter cargos incríveis, relacionamentos de contos de fada, faziam viagens dos sonhos e tinham corpos esculpidos. Eu comecei um questionamento diário. Eu não sou tão magra, por isso eu não tenho um relacionamento feliz? Eu não sou tão rica, por isso eu não sou aceita? E esses pensamentos martelavam dia e noite na minha cabeça, até que um dia eu parei. Eu sempre gostei muito de ler e eu lia sobre os mais variados assuntos. Uma voz dentro de mim dizia que eu era assim capaz, inteligente, merecedora. Não era possível que o mundo se resumia a corpos esculturais, praias paradisíacas. Eu sabia que eu era mais do que aquilo tudo e aí eu busquei ajuda. E um dia eu ouvi uma frase muito interessante enquanto eu contava as minhas decepções amorosas, minhas dores e dizia o quão vítima eu era das situações que me aconteciam. A pessoa me perguntou: você foi vítima ou cúmplice de tudo o que te aconteceu? E aí tudo fez sentido. Eu não era dominada e sim totalmente responsável por tudo o que me aconteceu, afinal eu concordei e aceitei. Eu levei a vida sobrevivendo dia após dia e não vivendo como um presente que a gente tem todas as manhãs quando a gente abre os olhos e sente os nossos corações pulsando. A partir daí eu senti realmente que a vida tinha um propósito e eu uma missão. Que o mundo, que homens, mulheres e crianças entendessem isso também. Que qualquer pessoa que tivesse o mínimo de dor que fosse, o menor sentimento de incapacidade e a tão importante autoestima abalada, fossem tocados e impactados por palavras que saíssem direto do meu coração. Eu desejei com todas as minhas forças me tornar um meio, uma ponte entre o estado atual de dor e a percepção de nossos reais valores. Eu passei a ver a mídia e as redes sociais com outros olhos. Não era mais uma ameaça para minha autoimagem. Aquele mundo digital poderia ter um papel lindo na minha vida e na vida de tantas pessoas. A confiança ativa o nosso cérebro e transborda bem-estar, segurança, alegria, e o bem-estar é o foco em nós mesmos. E foi isso que eu passei a desejar que tantos entendessem. Mostrar que olhar com ternura e respeito para nós mesmos é o mais importante. Claro que todos passarão por avanços e retrocessos. Assim é a vida. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra confiança nos seus atos e julgamentos. E isso virou o meu lema. Isso se tornou um desejo e uma necessidade que eu passei a sentir. Algo mais forte que qualquer post em redes sociais. Eu passei a desejar que as pessoas entendam o quanto são responsáveis pela vida que terão, pelos amores que viverão, por sonhos que deixarem para trás. A gente tem uma força maior que qualquer estímulo negativo a que a gente possa ser impactado. A gente tem uma beleza particular, valores que devemos defender com unhas e dentes. E isso sim é lindo. Isso a gente não consegue necessariamente postar em fotos, mas a gente pode postar para nós mesmos. A vida é sobre crescer e não sobre quantas curtidas recebemos numa postagem. E a gente cresce quando não perde a esperança, quando aceita a realidade e tem orgulho de vivê-la. Quando a gente aceita o nosso destino, mas tem garra para mudá-lo. Quando a gente aceita o que deixa para trás, construindo o que tem pela frente e planeja o que está por vir. Cresce quando supera, se valoriza e sabe dar frutos.
quando abre caminho, assimila experiências e semeia raízes. A gente consegue crescer quando nos impõe metas, sem nos importarmos com comentários, com julgamentos. Afinal, beleza é quando se é forte de caráter, quando se é humano por nascimento, quando crescemos ajudando os nossos semelhantes, conhecendo a nós mesmos e dando à vida mais do que se recebe. Como mágica, as redes sociais passaram a ser a minha aliada, minha base de trabalho, minha parceira. Eu não abalava mais a minha autoestima e sim, aquilo me encheu de segurança. E o que mudou? Obviamente a minha percepção, a minha segurança, o meu modo de lidar com a rede social. Muitas e muitas horas de estudos, vídeos, leituras, palestras, filmes, e eu estava com sede de conhecimento, um desejo enorme de ampliar o meu repertório até as alturas. E que delícia de processo, de viagem, de descobertas, de risos e choros, tudo foi lindamente saboreado e absorvido. Uma estrada se abriu, sem placas, sem direção pré-estabelecida. O que orientava era o desejo de saber, as oportunidades que apareciam, as outras almas que se conectavam à minha. A energia irradiava como um raio de sol do mais intenso verão, queimava, pulsava, brilhava. A cada minuto aumentava o desejo de poder ir lá no fundo para conversar no profundo, aquele lugar que muitas vezes você esconde do mundo. Esqueça a aparência, o foco é a nossa essência, isso é primordial, pois vai te mostrar um novo ideal. Nós somos como um livro, queremos ser lidos e a ideia é manter o leitor entretido. O desejo é ser querido. Vamos mergulhar juntos nos capítulos desconhecidos que ficam escondidos. Aqueles das despedidas das partidas, que deixam feridas, aqueles que dão vontade de chorar, de ficar escondidos, aqueles capítulos que nos dão vontade de ficar mais afastados no silêncio de uma noite iluminada. Nos doamos para os outros e muitas vezes esquecemos que a pessoa mais importante somos nós mesmos. Vamos cuidar dos nossos medos, anseios. Esquecemos de pedir desculpas a nós mesmos pelos machucados causados por aceitarmos menos do que merecemos. Cada ser humano é um universo à parte. Não vamos nos comparar e sim nos espelhar, nos inspirar. Vamos buscar o nosso melhor a cada dia, respeitando e superando os nossos limites. O ideal seria acordarmos e termos o seguinte pensamento: sou satisfeita comigo, sou forte e aprendo com os meus erros, me orgulho de mim mesma, pois mesmo com os desafios continuo aqui intacta, com planos para ser feliz e isso ninguém me tira. Vamos nos rodear de pessoas que façam sorrir o coração, assim sempre teremos mais e mais vontade de optar por abraçar mundos, adoçar vidas e divulgar o amor. Sejamos carinho no caminho, que as pessoas se sentirão sortudas por esbarrarem em nós. Não importa o que você faça, tenha impacto no mundo pela sua competência, suas escolhas, seus passos. Cumpra com maestria a sua missão excepcional de tocar, transformar e valorizar a vida do ser humano com respeito, carinho e amor ao próximo. A vida é uma jornada, não é uma competição. E cuide para sempre ter uma palavra de motivação, amor e esperança para transmitir. O universo reconhece toda a energia positiva que você emana e se certifica de sempre colocar coisas boas no seu caminho. Desafios sempre vão existir, mas você tem a resiliência para recomeçar para um amanhã melhor. Vamos aprender todos os dias de todas as formas possíveis e jamais se esquecer que o conhecimento serve para encantar pessoas e jamais para humilhá-las. Vamos colocar grandes intenções em situações às quais não nos sentimos muito confortáveis e vamos ver a mágica acontecer. Segundo o psiquiatra Emerson Rodrigues Barbosa, a autoestima não é uma construção, mas um estado. As pessoas estão com a autoestima aumentada ou diminuída em um dado momento. E isso é influenciado por diversos fatores, como a presença ou não de um transtorno de humor, um episódio depressivo, um episódio maníaco. A baixa autoestima é muito discutida e merece atenção. A autoestima saudável se define com a nossa satisfação em relação a nós mesmos. Ela pode ser lapidada de acordo com a nossa autoimagem. Ela está envolta de qualidades que pertencem
ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. As relações familiares têm muita influência na autoestima, por isso, famílias que possuem atitudes depreciativas, derrotistas, com certeza vão fazer com que a criança cresça com o mesmo comportamento. Vamos nos conhecer, mergulhar no nosso próprio oceano, traçar um novo plano. Vamos ser autênticos, nos fortalecer e saber lidar com cada nova situação que nos deparamos. Vamos ser mais felizes e nos preocupar menos com o ego e a vaidade. Quando adquirimos uma maior aceitação da nossa autoimagem, vamos aceitar melhor também os limites dos outros. Porém, essa não é uma tarefa tão fácil. Depende de condições internas, não externas. Como citou Abraham Lincoln uma vez, a maioria das pessoas é tão feliz como arquitetas serem seus cérebros. Isso nos faz pensar o quão responsável somos por aquilo que sentimos. E por que então somos tão vulneráveis, frutos dessa sociedade que nos cobra tantos padrões de vidas impostas? Vamos focar em nós mesmos, isso causa bem-estar. Vamos olhar com respeito e com ternura para nós mesmos, vamos nos importar menos com as postagens de uma vida perfeita que a gente se depara todos os dias nas redes sociais. Vamos entender se o quanto que aquelas pessoas postam fazem para motivar as outras pessoas ou para alimentar o próprio ego. Isso causa uma percepção errônea em quem se depara com aquele universo que não condiz com o seu. Aí a frustração que gera pode acionar um gatilho que diminui ainda mais a autoestima. É importante que a gente siga referências de pessoas que nos fazem sentir melhor, que não abalem a nossa autoimagem. Então corra atrás de se fazer bem, não de tentar ser o que alguém é. Tem elementos tão mais significativos do que a vida que não é a nossa. Vamos correr atrás do amor. Esse sim, eu acredito influenciar positivamente as nossas necessidades, como reconhecimento, importância, autoestima, segurança. O amor verdadeiro sempre liberta, seja amor por um parceiro, uma parceira, amigos, familiares e o mais importante, amor por nós mesmos. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente pode observar quais crenças funcionam e as que não dão certo e usar o nosso poder de autoprogramação para dar um reinício à nossa vida e partir para a mudança com aquilo que a gente tem dentro da nossa mente. Vamos pensar muito nisso? Vamos nos conectar conosco mesmo, com a nossa essência, entender o que a gente deseja e o que a gente não deseja, o que a gente sonha e correr atrás desse sonho, criando uma linda jornada. Eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional e desejo que a sua vida seja muito feliz, muito equilibrada e eu quero que você saiba que você pode contar comigo sempre ao longo da sua jornada, da sua trajetória. Um beijo, se inscreve no meu canal, compartilha com as pessoas que você gosta, vamos juntos chegar a mais e mais pessoas, melhorando a autoestima, a vida das pessoas, levando mais inteligência emocional. Um beijo e até o próximo vídeo.